Salve! Estamos para mais... Ih, beleza! Nunca demorei tanto falando uma frase. Já tem coisa pra botar aí. Salve, salve, minha gente! Estamos iniciando mais um episódio da nossa série Estudos do Acervo. Você já sabe, estamos debruçados sobre os métodos práticos de cavaquinho. Hoje nós vamos falar aqui sobre este método incrível que é o Tupã, método prático para cavaquinho. Ninguém mais, ninguém menos do que o grande garoto Aníbal Augusto Sardinha. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui desde a introdução, da questão histórica desse método, até chegar na parte mais prática. Garoto, que é reconhecido como um multi-instrumentista, muito famoso na música popular brasileira, quer dizer, poderia ser mais famoso, mas que desenvolveu uma linguagem muito interessante no repertório do violão, foi considerado um gênio das cordas, tocava bandolim, cavaquinho também, e é um músico muito importante. E pra gente é incrível ver como esse músico também deixou alguns registros sobre a sua prática do cavaquinho, deixando aqui esse método. Vamos para o início do método, ver o que ele comenta e, como eu sempre falo, essas introduções aqui me deixam sempre curiosos e eu acho que tem muita informação preciosa em cada parágrafo. Vamos lá. Este método é essencialmente prático e destina-se aos que dele se utilizarem a ensinar os segredos do difícil instrumento que é o cavaquinho. Digo difícil porque o cavaquinho não é, como muitos pensam, um instrumento banal e corriqueiro. É um instrumento para solos quase sem recursos devido à sua afinação, mas é indispensável ao acompanhamento musical em conjunto regional brasileiro, pois faz o centro e mantém o ritmo musical destacadamente. Esse é o primeiro parágrafo e eu quero comentar uma coisa muito interessante. De fato, o cavaquinho, a afinação do cavaquinho que ele vai tratar aqui, vocês vão ver que é a afinação Ré, Si, Sol, Ré, ele é muito importante, muito prático para fazer o acompanhamento, e isso é uma tradição, né? E a afinação mesmo, a posição dos acordes ali, beneficia para essa prática, né, do acompanhamento, e eu concordo com o garoto nesse sentido. Entretanto, ele fala uma coisa aqui, eu acho que ele se contradiz em um momento. Na verdade, ele fala que o cavaquinho é difícil para solo, mas, gente, procurem ouvir aí os solos que o garoto fez no cavaquinho. Inclusive, tem uma música chamada Meu Cavaquinho, do garoto, que ele gravou com um cavaquinho de 5 cordas, e também tem essa mesma música ele utilizou como o tema do Concertinho para Cavaquinho. Busca aí. Você vai encontrar o garoto tocando, fazendo, como eles diziam na época, miséria com cavaquinho. Então, assim, apesar de ele considerar um instrumento com menos recursos para solo, ele desenvolveu muita coisa interessante, tanto no cavaquinho de 4 cordas como de 5. Seguindo, ele fala o seguinte: o cavaquinho, instrumento puramente brasileiro, será? Tem sido, ultimamente, muito esquecido. Por serem poucos os que conseguem tocá-lo, tem escassos cultivadores e apreciadores. Acresce, infelizmente, a ausência de meios para cultivá-lo melhor, como sejam métodos eficientes, práticos e por música. O cavaquinho, apesar de não ter muitos recursos, pode ser estudado por música. Aliás, este é o meio mais eficiente. Pequeno parêntese aí, só para falar dessa questão por música, né? Isso é uma forma, talvez antiga, de se direcionar, de se falar o estudo do cavaquinho na parte teórica, na parte de leitura musical. Acho que seria isso. Então, o estudo por música seria a partir da leitura de partitura, do pentagrama e dessa parte um pouco mais teórica, que não está aqui nesse método. Esse método aqui, ele, inclusive, lá no primeiro parágrafo, fala que é um método prático, né? É interessante que ele considera que o ensino por música seja o mais eficiente. Seguindo, não existe método por música para cavaquinho. Por isso, o fim deste, essencialmente prático, feito com todo carinho, é preparar ambiente entre os que o estudarem, os quais, uma vez conhecendo bem os nomes das diversas posições e passagens aqui contidas, poderão compulsar com maior proveito. Assim, eu espero o método por música a aparecer futuramente de minha autoria. Olha só que legal. E aí o garoto deixa aí uma pista do que seria, tinha uma coisa incrível, um método
de cavaquinho, né, por música, como ele diz, da autoria dele. Infelizmente, não conheço esse material. Tomara que ele tenha deixado algum esboço para que a gente possa conhecer isso aí, que deve ser um material incrível. E aí, o último parágrafo foi aquele parágrafo que a Memória do Cavaquinho brasileira adora, falando dos músicos, né, do tempo dele, os contemporâneos dele, né? Lembro aqui alguns nomes de músicos que se tornaram populares com cavaquinho. Nelson Alves e Canhoto, cariocas. Ari Valdez e carne assada, gaúcho. Portela, paulista. Estes tocam cavaquinho de 5 cordas. Zezinho do Banjo toca cavaquinho de 4 cordas. O autor, o garoto, toca de 4 e 5 cordas. Todos esses nomes se fizeram conhecidos no Brasil com cavaquinho. São Paulo, 13 de outubro de 1938. Cavaquinho de 5 cordas, cavaquinho de 4 cordas, isso o autor estava falando em 1938. Inclusive, se fizermos as contas certinho, ele aí estaria com 23 anos. Um garoto, né? Se ligou. Então é muito interessante ver que esse método da década de 30, mais uma vez, reafirma que importantes músicos, né, se dedicavam ao cavaquinho de 5 cordas, ao cavaquinho de 4 cordas, e apesar dele informar que, entre aspas, o cavaquinho era um instrumento de muitos limites, ele cita esses grandes mestres aí. Seguindo. Pronto, na próxima página tem aquelas explicações que são comuns a todos os métodos práticos de cavaquinho. Ele fala sobre a afinação, né? Então isso é uma coisa que se repete, eu não vou estender sobre isso. Ele fala sobre afinar com diapasão na nota Lá, igualar nas cordas e depois faz aquele processo que você vai ver nos outros vídeos também. Muito bem, fala dos sinais que ele vai utilizar, como o sinal da setinha, que é a pestana. E é legal que ele também fala dos números dos dedos, um sinal, um asterisco que indica que deve voltar depois de ter feito todas as posições, como se fosse um ritornelo. E aí mostra o quadro das posições que você está vendo aí. Eu achei muito interessante uma coisa que ele citou, porque ele apresenta os quadros na forma vertical, como a maioria dos métodos que já vimos. Entretanto, ele coloca aqui ao lado a forma que seria para estudar isso. Então, teria que virar o método. E aí, aqui embaixo, ele coloca uma observação muito interessante. As abreviaturas PREP e SUST querem dizer, respectivamente, preparação e sustenido, ok? E aí, uma coisa que me deixou com uma certa dúvida, que ele fala o seguinte: a razão de ter 2 terceiras nos tons menores é que a primeira é natural e a segunda é com sétima menor. Nós vamos chegar lá e aí eu vou compartilhar da minha dúvida com vocês. Então, como de praxe, temos aqui a primeira tonalidade, Dó maior, depois em seguida vamos ter o seu relativo Lá menor. Uma coisa interessante também é que ele coloca aqui 2, 4, 6, 12 posições para cada tonalidade. E como o método é de 1938, nós teremos também aquele tipo de cifragem que eu falei em alguns episódios atrás, que é a primeira do tom, né, a primeira posição. Então, ele começa essa sequência de Dó maior aqui, da tonalidade de Dó maior, acorde de Dó, e aí Sol com sétima. Isso eu estou falando como a gente conhece, mas é primeira do tom, segunda do tom. E aí o legal é que ele já vai para o 4º grau, aí, que seria preparação para terceira maior, então Dó com sétima, Fá. Observação, esse Dó com sétima que ele faz, inclusive eu gosto muito de fazer, dá uma olhadinha. É um Dó com sétima que eu não tinha visto, não lembro. Se aparecer em outro método, você me fala, mas eu não tinha visto em outro método essa posição desse Dó com sétima. Então eu achei um fato enriquecedor nesse método. Legal, terceira maior, preparação para terceira menor, que seria o Ré menor. Volta para a primeira do tom. Olha que interessante, ele já volta para o Dó com uma outra posição. Então volta para o Dó com a pestaninha na 5ª casa. Depois a segunda do tom, que seria o Sol com sétima, também faz uma posição diferente. E aí, para finalizar, ele vai lá para o 3º grau, que é a preparação para Mi menor. O Mi menor não tem nome de terceira, não tem essa nomenclatura. Está escrito Mi menor. Depois, segunda de Dó, que é Sol com sétima, finaliza no Dó. Bacana. Eu acho que tem algumas questões aí diferentes dos métodos que já vimos. Também vamos considerar
a questão da data, né? É um método de 1938, 1940. Então, como a gente não está fazendo uma ordem cronológica aqui, vale a pena comparar com os métodos que já vimos até agora. Dando sequência, temos aí Lá menor, relativo de Dó maior. Então, a mesma cifragem, né? Só que agora no tom menor. Então, primeira do tom, primeira posição, Lá menor, segunda, Mi com sétima, terceira, preparação da terceira, na verdade, né? É o Lá com sétima com a pestana, terceira é um Ré menor, e aí que chegou aquela minha dúvida que eu tinha falado, que ele citou que na tonalidade menor nós temos duas terceiras, né? Eu nunca tinha visto isso também nesses métodos mais antigos. Que a terceira, que é o subdominante ali, que é o Ré menor, logo em seguida, se você observar esse outro Ré menor aí, ele seria um Ré menor com sexta, que no cavaquinho também a gente pode denominar como um Si meio diminuto. Então, ele falou que tinha uma sétima menor ali, não sei se ele confundiu ou então era a forma de chamar isso, que ele insere o Si natural, que de fato é a sexta de Ré menor. Então, eu acho que isso que ele quis chamar a atenção. E é muito interessante ver que ele já usava esse, entre aspas, né, como a gente conhece hoje, meio diminuto, que eu acho que nenhum outro método de cavaquinho até agora tinha. Dando sequência, vai para a segunda do tom, que é um Mi com sétima. Legal que ele faz um voicing aí, né, faz esse caminho de vozes entre o Si e o Mi com sétima. E aí na segunda linha, é interessante que ele já faz, como fez na tonalidade anterior, ele faz a primeira do tom em uma outra posição também, já o Lá menor na quinta casa. Ele prepara depois o Si com sétima para ir para o Mi maior, também tudo em outras posições. Eu acho que isso foi um critério que ele utilizou, de quando repetir o acorde, talvez sempre usar outra posição, dando para o estudante ali essa possibilidade. E aí ele flerta com diversas sequências, por exemplo, aqui ele faz a segunda de Dó, a segunda de Si bemol, que seria Sol com sétima, Fá com sétima, depois finaliza com a segunda de Lá, que seria o Mi com sétima, nessa posição que você está vendo aí. Também eu acho que é chama hoje em dia, né, um shape, uma forma muito interessante, tem uma sonoridade, aquela característica, e eu acho que é interessante a gente conhecer, também não tinha visto em outros métodos de cavaquinho. E aí, como a gente já entendeu como era pensado esses métodos práticos, esse daqui vai seguindo no ciclo de quintas. Então, a próxima tonalidade é Sol maior, em seguida, seu relativo. E assim ele prossegue. É claro que é de uma riqueza tremenda, porque cada tonalidade você tem as possibilidades de acordes para fazer. E eu percebi que o garoto ele soube explorar bem as diferentes posições de acorde. Então, apesar de ser um método prático, como ele gosta de falar, eu acho que tem muita coisa interessante para se estudar, inclusive sobre formação de acorde. Você que está aí nessa seara desse estudo da formação de acorde, eu acho que esse método aqui, se a gente analisar direitinho, tem muita coisa legal. E assim ele vai prosseguindo pelas 12 tonalidades. Deixa eu passar aqui, justamente, Fá menor. E é isso, o método Tupã de cavaquinho desse grande instrumentista garoto. Como eu gosto de falar, de uma riqueza tremenda, tanto em informações históricas quanto informações práticas para você tocar o cavaquinho. E aí, como costumo dizer, aqui na Memória do Cavaquinho Brasileiro, nós temos realizado essa série que está sendo muito gratificante, inclusive receber esse feedback de vocês que têm assistido. Inclusive, vocês podem espalhar aí para os colegas, para as pessoas que gostam do cavaquinho, que a ideia é essa, a gente continuar gravando esses vídeos e poder fazer um certo diálogo, né, entre a opinião de vocês, o que a gente tem mostrado e o que a gente poderia mostrar mais. Lembrando, Memória do Cavaquinho Brasileiro é uma iniciativa única no Brasil que tem se dedicado a pesquisar, a resgatar, a divulgar essa história, trajetória e memória do cavaquinho. E você pode colaborar com a gente sendo nosso assinante do Clube de Assinaturas. Você pode encontrar o link aqui na descrição ou na nossa bio. E a gente tem uma alegria enorme de ter grandes parceiros, pessoas amigas, e se você puder estar junto com a gente nessa, será excelente. Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.